Muito boa noite a todos, muito obrigado por nos acompanhar, por estar aqui conosco. A sua companhia é o essencial para que esse programa aconteça. Muito feliz e satisfeito, mais uma vez, muito agradecido a Deus que nos permite estar aqui fazendo tudo que a gente gosta, estarmos em boa companhia, sempre trazendo informação, entretenimento e coisa boa para você. Antes de tudo, eu quero pedir para você, sei que é de forma repetitiva, eu sei que a gente sempre pede isso, mas por favor, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo. Toda vez que você faz isso, você diz para o YouTube, esse programa é algo relevante, é importante para mim e eu quero que isso vá adiante. Eu gostaria que continuassem mandando conteúdos dessa natureza para nós, e é isso que a gente vai fazer e vamos fazer junto, ok? Forte abraço para você. Hoje aqui comigo, Edilma Silva, que é professora, e ela vai estar aqui batendo um papo com a gente sobre diversos assuntos e vocês vão conhecer um pouco mais dessa pessoa. Como vai, Edilma? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Então, Edilma se descreve dessa maneira, palavras dela, tá bom? Ela é uma mulher preta, ela é pedagoga, escritora, artista contadora de histórias, fundadora e presidente da Academia de Letras Areia Branquense, membro da AFLA, a Academia Feminina de Letras, e representa a cidade de Areia Branca na Academia Municipalista de Sergipe. Mais um pouquinho? Vamos lá. Ela é mestra e é doutoranda em Ciências da Educação, atuando na rede pública estadual e municipal, lá no município de Areia Branca, na sala de recursos multifuncionais, atendendo alunos com deficiência. Ela também é fundadora do Gaita, grupo animado infanto-juvenil de teatro Areia Branquense, e também do bloco carnavalesco para crianças, Bloco Unidos do Artuzinho. Tá bom para você ou tá querendo um pouquinho mais? Edilma, diz para mim uma coisa, como foi que tudo isso começou? Qual a origem disso tudo? A origem, por incrível que pareça, tudo isso começou dentro da igreja. Qual igreja? Diz pra gente, igreja. O povo tá curioso, e eu mais ainda. Começou na paróquia, hoje Santuário Nossa Senhora Aparecida, lá no Bugio, no Conjunto Bugio, onde eu morava. Onde eu morei, eu acho que 30 anos, mais ou menos. Então, começou lá, eu criança ainda, com 10, 11 anos, Padre Pedro nos convidando para a catequese, ainda a igreja não era nem construída em 80, 81, e íamos lá para a praça para escutá-lo, né? E quando a igreja foi construída, eu comecei a participar da cruzadinha com o senhor Evaldo. E aí, esse senhor já falecido, Evaldo Oliveira, na época ainda com o Frei Augusto de Santana, o construtor da igreja, junto com a comunidade. Depois a igreja passou a fazer parte dos capuchinhos, que Frei Dário coordenou por muitos anos, mas no início da década de 80, eu participei muito das atividades da cruzadinha, que se resolvia em cantos, teatro, leitura. Então, Edilma, com relação ao desenvolvimento cultural, o Bugio é um caldeirão efervescente, né? Sempre tem muita coisa assim, ligada à cultura acontecendo ali naquele local, exatamente. Né? E, além da igreja, eu também participava com o Zé Pequeno do maculelê, puxada de rede, era reizado, ainda sei cantar até umas músicas do reizado. Depois a gente vai querer ouvir isso aí, Guerreiro, né? aliás, guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora, ela é nossa defesa. Dancei muito com o Zé Pequeno, nas atividades do Bugio, tinha o Centro Social Urbano, não sei se ainda hoje funciona, como funcionava na época, mas o Bugio sempre foi um celeiro de muita coisa. Então, recentemente estive por lá numa atividade como essas, não funciona com esse nome, mas ainda é um celeiro de grandes artistas que são revelados ali, pessoas que vão até ali e mostram realmente a que vieram.
Então, forte abraço aí para a rapaziada do Bugio. Assim que possível, vamos estar por aí de volta. Inclusive, Vanvan, o meu irmão, que muita gente conhece, Vanvan, que ele é tecladista, coralista, regente de coral, ele já foi até para Faustão. Já foi para Faustão e alguns vídeos dele já saiu naquele... Teve uma parte de Faustão que ele colocava os vídeos que viralizavam. E um dos vídeos lá da Turma Nativa foi um dos vídeos que Faustão apresentou no programa. E meu irmão foi lá apresentar a língua dele, que é desse tamanho, e fez o maior sucesso. Tá vendo? Edilma, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum ídolo ou um personagem admirado nesse período da sua juventude? Hoje não. Eu gosto muito de Padre Zezinho. Eu acho que é um dos maiores compositores do século XX e do século XXI. Ele canta a vida, não só cantos religiosos, ele canta como ele cantou para o canto latino, o canto da mulher latino-americana, cantou para crianças de rua, cantou para negros, cantou para índio. Então, Padre Zezinho, eu acho que ele é um artista completo. Esse é um dos meus maiores ídolos. E assim, antigamente, quando eu era criança, eu gostava muito da Turma do Balão Mágico, de Simoni. Aprendi muito assistia muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora, hoje, artistas assim, que está na mídia, para dizer eu sou fã, eu não tenho. Agora, você falou aí de formas diferentes aí. Você falou primeiro do Padre Zezinho. É uma pessoa que canta a vida cotidiana, ele canta sobre as coisas que acontecem em família, que acontecem na vida das pessoas comuns, e faz disso uma coisa muito bacana, a forma como ele apresenta isso. Exatamente. Depois você falou da Turma do Balão Mágico, remete à questão da criança, de uma linguagem inocente, sem maldade, e é uma coisa que está no subconsciente de muita gente que hoje é adulto, que já tem suas famílias, seus filhos, mas que tiveram uma base um pouquinho distante do que a gente vê hoje, que está um pouquinho mais... tem uma certa apelação, inclusive uma apelação para o lado sexual. Eu sinto falta de programas como o do Balão Mágico, porque existe programa infantil, por exemplo, Globo e SBT, que são as televisões mais famosas, né, aí, que estão a televisão aberta. Então, mas eu sinto falta de programas para criança, pela manhã ou pela tarde, porque se constitui hoje só em programas tipo do Encontro, que passa muita coisa de gente adulta, e tem as crianças que estão em casa pela manhã, e à tarde passa novela, muita coisa também para gente adulta, e que as crianças que estudam pela manhã estão à tarde. Então, eu sinto falta desses programas, como o programa da Turma do Balão Mágico. Para salvar aqui, no SBT tem um programa pela manhã todo sábado. E eu sei disso porque minha filha faz a gente assistir. Aí não tem jeito, não tem como a gente correr disso daí. Vitória, beijinho pra você, viu? Vai estar de olho, viu? Tô aqui, mas já chego em casa, viu? Trate de fazer seu dever. Então, Edilma, eu queria que você me contasse uma coisa. Como é que foi essa história das fugas, suas fugas, do Oratório de Bebé? Não, eu não fugi do Oratório de Bebé, eu fugi da escola. Conta esse negócio direito, o povo quer saber isso com detalhes. Não, do Oratório de Bebé, eu nunca fugi, não. Você era uma aluna interna do Oratório de Bebé. O Oratório, eu entrei em 1986 para ser freira. Ah, tá. Ser freira. Então, de 86 a 88, setembro de 88, eu morei lá para ser freira. Inclusive, por conta do oratório, né, dessa vivência no oratório, acabei a freira que achava que eu tinha algum namorado, pense você, mas não tinha não. No Costa e Silva, que eu amava o Costa e Silva, porque eu estava em tudo que era atividade do Costa e Silva, Páscoa, apresentações de final de ano. Nos projetos eu entrava muito,
A freira, como eu gostava muito da escola, ela achava que eu tinha algum namorado lá. Ela achava que a motivação era outra, era diferente do aprendizado, aí, né? Ela me tirou do Costa e Silva, que ficava do lado esquerdo do oratório, e me colocou do lado direito cá, sozinha, no Colégio Costa Melo, onde era o antigo Americano Batista. E aí eu fui fazer o pedagógico por uma obrigação, porque eu nem queria fazer pedagógico, eu queria fazer o científico na época, que eu queria ser enfermeira. E aí fui fazer o pedagógico, mas acabei me descobrindo uma professora, fiz a pedagogia depois. E amo ser professora, minha profissão, eu amo criança, sempre trabalhei com criança, sempre vivi com crianças ao meu redor. Então, trabalho com criança, tenho coral de criança, tenho grupo de teatro com criança. Então, trabalho muito na escola, sou pedagoga, trabalho com crianças da pré-escola ao 5º ano, então não tem como correr. Acabei me apaixonando pela pedagogia. Falando em crianças, e as suas crianças? São quantos filhos? São 33, 34 crianças. As minhas, os meus... Estou falando agora dos seus filhos. Os meus filhos, Johan e Jéssica. Jéssica é minha filha, ela tem 22 anos, e Johan, 21 anos. Então já não são mais crianças, já não né? São as suas crianças, são mas... as minhas crianças eternas. Esclarecido esse ponto. Filhos maravilhosos. O marido dá trabalho, não? Dá mais trabalho que os filhos. Rapaz, cara, é bom, não quero nem chegar perto dele, não quero que ele chegue perto de mim depois de eu ter perguntado isso. Mas, como o povo é curioso, pergunta pra gente, a gente precisa repassar, não é verdade? Então, se quiser mandar mensagem para o marido e para os filhos, por favor, nessa câmera meus daqui. Amores, eles me dão trabalho, mas eles sabem que eu os amo muito. A gente vive uma família, eu acho como toda família, com seus altos e baixos, mas nós nos amamos, nos respeitamos, que é o importante, e vamos levando a nossa vida, né, com fé e alegria. É isso. Edilma, você falou agora há pouco sobre o ensino. Você gosta muito de trabalhar com crianças e você trabalha com as crianças numa fase em que está se definindo o que essas crianças vão fazer, quem elas vão ser, o caráter dessas crianças. Você está trabalhando a descoberta naquilo que elas têm mais aptidão para fazer. Me diz uma coisa, por que, na sua opinião, hoje parece tudo tão difícil para quem estuda? Eu acho, por uma parte, eu penso que a facilidade a tecnologia atrapalha. Ela vem para nos facilitar, como essa que está acontecendo aqui, essas transmissões, ela vem para facilitar a nossa vida, celular, mas ela acaba também atrapalhando um pouco, acho que, o estudo, o ensino, porque as crianças, elas não brincam mais na rua, só querem, a brincadeira dela é no celular. Então, eu acho mais ou menos isso, assim, as crianças estão precisando de algo diferente, de algo que as estimule. E as escolas, muitas vezes, estão tentando fazer isso com seus projetos. A escola, eu como professora, eu vejo que as escolas, de um tempo para cá, têm mudado o seu jeito de ensinar, com muitos projetos, com muitas sequências didáticas. E muitas vezes as crianças não têm mais interesse em aprender aquilo que está sendo ensinado. Por outro lado, também tem a família que entrega os seus filhos para a escola, às vezes só vão fazer a matrícula no final do ano, e no final do ano quer saber se o menino passou ou reprovou. E às vezes quando reprova, olha aqui, ó, essa professora não ensina nada não. Então... Me permita uma observação aqui, Edilma. Parece que existe uma inversão de valores. Eu vi isso recentemente numa charge, que há algum tempo atrás, a imagem que se via era a mãe pegando a criança pela orelha para ela justificar porque tirou uma nota ruim diante da professora do professor. Hoje é o contrário.
parece que o pai quer pegar aquele professor ou aquela professora pela orelha para mostrar para o filho, ó, você tem que exigir mais dele para que ele te ensine. Como foi que a gente chegou a isso? Eu nem sei, né? Nem sei como foi que erramos. Nossa geração, viu? Porque eu já senti isso assim, não comigo, mas eu já parei uma mãe que estava pronta para ir dar uma surra na minha colega de trabalho. Brincadeira. Eu trabalhava na época em um povoado, e aí ela disse, eu vou lá na escola, eu digo, não, o projeto é só com os alunos. Ela, não, mas eu vou dar uma surra na professora, porque isso. Aí eu fui explicar com toda a calma do mundo, com toda a paciência, o acontecido, que o filho dela tinha jogado uma bola de papel na cabeça da professora, e aí a diretora pediu que ele só entrasse com a mãe, deu suspensão de um dia, alguma coisa assim, e a mãe estava simplesmente irada. Também já vi outra vizinha, inclusive, assim, querer ir na escola ter a satisfação com a professora, porque a filha tira nota baixa, sabe? Porque é perseguição, sempre acha que é perseguição dos professores, e na verdade é falta de interesse dos alunos, infelizmente. Eu em muitas situações, eu brigo, chamo a atenção da minha filha, porque oportunidades existem. Então, quando um professor passa uma atividade, por mais simples que possa parecer, por mais que se pense que é uma coisa tão sem importância, faça. Cumpra com essa rotina, porque isso é importante para o teu aprendizado. E às vezes, nessa situação de uma atividade tão simples, é que vai a diferença entre uma nota que te aprova ou te reprova, que te dá a condição de aprender melhor algo que você tem dúvida. Se você não aprende, você passa o restante da tua vida, do período escolar, da tua vida acadêmica, sem que você tenha o conhecimento completo daquilo dali. E me lembrei agora um episódio lá no Oratório de Bebé, que meu pai, né, ele dizia, estude, preste atenção na aula, porque em casa você vai ter que fazer o dever de casa sozinho. Éramos uma família grande de 10 filhos, então a gente estudava na aula, para quando chegar em casa, fazer o dever sozinho, sem precisar do irmão mais velho ou do pai nos ensinando, e a gente tinha esse hábito. Então na aula eu prestava muito atenção. Então o que eu tinha de aprender, aprendia na aula. Quando eu fui morar no Oratório, que eu estudava no Costa e Silva... Tinha um monte de colega, né? Então, colega, no dia de prova, ficava todo mundo, as aspirantes, né, as que iam ser freira comigo, tudo estudando, porque era o dia de prova. E eu, de boa, lendo revistinha de quadrinho, gibis, a Turma da Mônica, que eu amava. Já sabia tudo, né? Eu já sabia, né? Aí a freira pegava no meu pé, vai, tá todo mundo estudando, você não vai estudar, não pode isso. Eu já sei, irmã. Não sabe nada. Era uma condenação. E aí, eu tirava 10. Eu tirava 10 e as meninas que estudaram tanto... Tirava onda, né? E as meninas que estudavam tanto não tiravam uma boa nota assim, não é? Mas é assim, porque a educação era outra. Meu pai fazia a gente prestar atenção na aula, respeitar os professores. Respeito aos professores era uma coisa sagrada. Hoje a gente acabou de acompanhar, né, o final das campanhas políticas, seja para o Senado, seja para o governo do Estado, seja para deputado estadual, deputado federal ou para presidente, e parece, né, que está no consciente de todos esses candidatos, independente de qual esfera, estadual, federal, todo mundo pensa que a salvação para a educação seja o ensino em tempo integral. Você acredita nisso? Não, eu não acredito não. Primeiro, eu vou falar o que eu penso. Primeiro, as escolas não têm estrutura. Mal tem estrutura para o ensino por turno, mal tem estrutura para o ensino. E nem tem pessoal também para tudo isso. E nem tem pessoal. E o ensino integral também não é. Eu acho que não é por aí. Acho que precisa se reunir. Primeiro, quem tem que fazer a educação são os professores. Você já percebeu que quem rege a lei, quem
dita o programa, são eles lá em cima, não são os professores. Como então, o pessoal diz, o que pesa é a caneta do pessoal, não é exatamente então, não são os professores que decidiram isso. Uma orientação dada por um projeto que foi observado, não são com os professores. Calma. É igual a construção das escolas na cidade onde eu moro, por exemplo. Eu tenho uma língua grande, mas eu vou falar. Tem uma escola que era para ser construída para 1.000 alunos. Construíram uma escola para 500, 400 alunos. E aí, o restante desses alunos ficaram sendo colocados em uma outra escola que, por acaso, tinha um espaço. Mas assim, porque quando foi construir, os engenheiros da vida não consultaram os professores, não consultou a direção da escola. Serão quantos alunos? Então vamos fazer, tinha espaço, então vamos fazer uma escola para 1.000 alunos. Conversar com as pessoas que no dia a dia estão vivenciando ali aquela realidade. A mesma forma, a estrutura educacional, a estrutura do ensino, os programas de ensino. Quem tem que resolver, quem tem que ditar normas, regras, são os professores. Quem tem que sentar para dizer, vai funcionar desse jeito, são os professores que estão no chão da escola. Eu acredito nisso. Mas o pessoal coloca assim, a educação em tempo integral vai diminuir a evasão. Só se for pelo fato do aluno ficar preso dentro da escola o tempo todo. Só se for por isso. Mas se você prende um jovem contra a sua vontade, dentro de um espaço físico que está fechado, ficar 4 horas. Ele vai ficar aborrecido, ele vai ficar agressivo, ele vai ficar desinteressado do assunto que tiver em pauta, e os conflitos entre alunos e professores vão aumentar. O que deveria, a escola deveria fazer? Podia fornecer o ensino integral, mas o ensino livre. O aluno ia se quisesse, então, durante um período, o aluno ia estudar suas disciplinas, aquelas áreas do conhecimento, e no outro período teria alguma atividade cultural, literária, artística, alguma coisa que os alunos pudessem participar de teatro, de dança, de jogos, e eles ficavam livres para irem à escola, participar ou não. Seria uma coisa mais livre, seria uma coisa mais, eu acho que mais aproveitável, sabe? Eu penso desse jeito. Não sei se estou pensando certo, viu, gente? Mas eu pedi penso a assim, sua opinião, fico feliz que você tenha feito isso para a gente, porque parte do que você pensa, eu acredito que tá nesse caminho mesmo, e também acho que as pessoas que querem fazer essas leis, querem fazer com que as coisas funcionem, têm boas intenções, só não tem o conhecimento exato, porque precisa de alguém que conheça a realidade por dentro de cada uma das escolas. Estamos falando aqui de conhecimento, e falando nisso, Edilma, que é escritora, por favor, apresente seus livros. Faça favor, me entregue um por um, eu vou mostrar, pode ser, Jota? Eu vou mostrar e você vai falando deles aqui, tá certo? Primeiro as antologias. Poesia Agora. Manda pra cá para eu vou Tem uma poesia, Minha Árvore de Natal, que foi a conclusão de um projeto Foque em Mim, com os alunos com deficiência, que eu trabalho com eles. Isso aí, beleza. Então, ganhei um prêmio internacional. Coisa boa. Bom, depois na hora de dividir, rola para todo mundo, para os amigos também não. Até que eu dividi com a minha cuidadora, uma moça que trabalhou comigo durante o projeto. Até que dividi Vamos ver se sobrou alguma coisinha lá com essa cuidadora, né? Não é possível, né? Vamos ver, né? Então, Minha Árvore de Natal, que eu gostaria de ler depois. Pronto, vamos lá. Fases Escolares, também uma antologia, fala do meu tempo Fases de escola. Escolares, primeira infância. Como eu comecei a entender esse jogo das letras, essa fantasia, essa magia que é a leitura. Então, eu conto aí os andares da minha vida. Muito bem. Coletânea de Natal, desse projeto aparece. Coletânea do Natal tem uma história tão linda. O presente, não, A Caridade de Joana. É um conto bem curtinho, só de uma folha. A Caridade de Joana é encantador, é um conto natalino mesmo. Conta a história de uma menina que a mãe
achou de doar, fazer as doações, entregou o lençol azul dela. Que dó, mas... Vamos lá. Confabulando, eu tenho duas fábulas nessa coletânea, da editora Psyu. Eu tenho A Sala da Professora Coruja e Saori, a Lagarta Estudante. São 2 contos, também muito bom, contos da literatura infantil. Agora, essa coleção aqui, eles são assim. Vamos lá. Aí foi da editora, saiu este ano, no início do ano, foi do editorial da SEDUC, aqui em Sergipe. Aí é um trabalho, por conta da pandemia, eu comecei a fazer contações de histórias no YouTube, né? E uma das atividades era pedir que os meninos ilustrassem as contações, meus alunos com deficiência. Você contava as histórias e depois eles faziam eu figuras. Pedi algumas atividades e várias atividades também atividades das áreas do conhecimento e também outras atividades que eram ilustrações. E aí juntamos as ilustrações dos meninos e fizemos essa coletânea aí da editora SEDUC. E o meu livro solo, né? Contos de Quem Conta. Aqui sou eu, o ilustrador Enol, que me desenhou bem bonitinho, bem bonitinha. Então, Contos de Quem Conta, são 20 contos que eu pretendo separar os contos depois e fazer... Pergunta importante, como é que as pessoas fazem para adquirir esses livros? Então... alguns livros, menino, eu nem sei mais porque saiu em 2020, essas coletâneas estão, eu acho que na internet. Agora, Contos de Quem Conta... Meio de comprar somente pela internet? Tem algum outro meio? Não, porque essas coletâneas que eu participei, elas não são daqui de Sergipe. Então, só mesmo procurando na internet. Agora... Contos de Quem Conta não está à venda, porque foi da editora... E eles são assim, também não está à venda, porque foi da editora SEDUC e você sabe que tem toda aquela questão do dinheiro público. A Secretaria da Educação vai doar para as bibliotecas, no caso. Exatamente. Pronto. Então, nas bibliotecas públicas, o pessoal vai encontrar Contos de Quem Conta. Contos de Quem Conta. E eu pretendo lançar o meu livro, né? O Segredo do Curumim. Estou tentando terminar as ilustrações com Enoque, o ilustrador, e também o outro, Uma Vizinha Diferente, esqueci o título. Eu pretendo lançar esses 2 livros, depois das ilustrações, pretendo fazer um grande lançamento, e aí eu convido vocês para adquirirem o livro, né? Para ajudar aqui a escritora. Beleza, vamos lá. Olha só, eu quero dar um grande abraço para a turma do Café com Amigos, também para a turma da hidroginástica, pessoal lá com todo gás, cheio de vontade, comunidade Papo de Política, a equipe aqui da Rádio Web Metrópole Aracaju, Grupo Visão Cultural, Grupo Comunidade Papo de Política, Grupo Política no Bairro, Coordenação Marcos Silva, lá de Itabaiana. A todos os amigos, os parentes, a galera que nos assiste, você que dá sempre essa força pra gente, que o tempo todo está interagindo, está mandando suas perguntas, não deixe de fazer isso. Agora, por favor, não esquece, nessa ordem, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha para as pessoas conhecerem esse conteúdo, esse papo que a gente está tendo aqui agora, para que ele chegue a muito mais pessoas de bom gosto assim como você, ok? Obrigado. Jota, vamos falar agora do nosso faturamento. Falando em faturamento, nós vamos falar aqui da Clínica Veterinária Universo Animal. A Clínica Veterinária Universo Animal fica ali no conjunto Marcos Freire 2, pertinho do Terminal de Integração. O endereço é Avenida Coletora C, 347, Marcos Freire 2.
Lá você pode marcar com a doutora Rosane Chagas e a sua equipe pelo 99988-8657 ou pelo 3254-6893. Ainda você pode se utilizar do Instagram, @Universo Animal, para tratar do seu bichinho, que pode ser do tamanho de um gatinho ou do tamanho de um leão. Sendo como for, a doutora Rosane Chagas, juntamente com a sua equipe, vai poder atender bem o seu bichinho de estimação. Se você sente dores no seu joelho, se você tem dificuldade de locomoção e se você está muito incomodado com isso, eu te recomendo procurar o Dr. Márcio de Farias Alves, que é médico cirurgião, ele é traumatologista, ortopedista, alguém que vai te dar um atendimento personalizado, humanizado e da melhor maneira possível cuidar de você. Que seja com tratamento, que seja fazendo cirurgia ou sendo da forma que for, vai tratar para que você possa se cuidar e cessar essas dores que você sente. Dr. Márcio de Farias Alves atende você pelo COTS, no Centro de Ortopedia, onde você marca a sua consulta pelo 988-33-1209, lá no Hospital Renascença, pelo 2107-6400, ou na Climed, pelo 2107-9800. Sentir dor não é brincadeira. Então, cuide disso agora. Edilma, voltamos ao nosso papo aqui. Eu queria entender uma coisa. Como é que foi e como tem sido para você buscar essa formação que te dá toda essa gama de conhecimento? Eu sempre gostei de estudar, né? Eu não estudava em casa, mas na escola eu sempre gostei de estudar, sempre fui uma pessoa curiosa. Quando eu via, tem curso em tal lugar, eu sempre me inscrevi. Eu tenho 3 pastas cheias de certificados. Acho que tem mais de 100 certificados. Então, eu sempre gostei de aprender coisas novas, sabe? Então, e da mesma maneira que eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de ensinar coisas novas. Eu quero retificar quando eu falei que as escolas não estão nem preparadas para um turno, mas eu quero deixar bem claro que as escolas hoje fazem muitas coisas boas. Tem escolas nossas aqui em Sergipe que trabalham excelente, faz um trabalho excelente, de qualidade, projetos. Tem escolas que crianças, aí agora mesmo uma aluna lá no Pedro Diniz, em Areia Branca, quase fecha o simulado a Olimpíada da Matemática, eram 15 questões, ela fez 14. Então, ou em primeiro lugar ou em segundo ela está na Olimpíada da Matemática. Mas assim, OBMEP, né? Mas tem escolas que fazem trabalhos belíssimos, escondidos aí, tanto no nosso Sergipe ou no país afora. Mas o que a gente falou aqui foi só a questão do ensino integral, como se fosse solução. Não, porque eu disse que não estão preparados nem para um turno, não, mas não quis dizer que a escola não trabalha, né? Ok. Edilma, qual é a finalidade, o que a população em volta, que os docentes e os não docentes podem esperar de uma academia de letras? A academia de letras. Qual é a contribuição que uma academia de letras dá para a sociedade? Eu vou falar da minha academia, né, a que eu fundei o ano passado, a Academia de Letras Areia Branquense, e também da AFLAS, que eu fui empossada recentemente, a Academia Feminina de Letras e Artes de Sergipe. Então, as academias, elas vêm fazer um trabalho de ativismo mesmo, literal e cultural, no seu local, na sociedade. A nossa academia, Areia Branquense, ela vem estimular os alunos, as crianças, a população, na cultura, na literatura, não é? As pessoas começarem a escrever. Recentemente, umas
as meninas lá em Areia Branca ganharam esse concurso da OAB de literatura e desenho. Já fizemos também 2 concursos de literatura e desenho. Então, a gente quer movimentar mesmo fazer esse ativismo mesmo cultural, fazer esse movimento na cabeça das pessoas, dos jovens, das crianças, dos adultos. Você começar a escrever o seu livro. Agora mesmo teremos em dezembro o lançamento de uma das nossas acadêmicas, Neidinha. Ela vai lançar o livro Reizinho Macedo. Será um lançamento, acho que lá para o dia 10 de dezembro. Então, a gente quer isso, fazer com que as crianças e que as pessoas comecem a pensar por si. Ok. Edilma, eu gostaria de perguntar, você gosta de viajar, cantar, contar histórias, escrever, e você escreve poesia. Tem alguma poesia que você possa declamar para nós ou ler para nós? Tem essa poesia aqui, que eu falei do projeto Foca em Mim, que foi com as crianças com deficiência. Foi um projeto para apresentar os meus alunos, que na época eram 29 alunos com deficiência na escola, e os professores não conheciam os meninos, achavam que eu trabalhava só com 2 ou com 1. Eu digo, como vocês não conhecem os meninos? Eu digo, esses meninos precisam ser apresentados à comunidade escolar, porque a inclusão não é você matricular a criança ou o negro ou na escola. Eles realmente precisam fazer parte. E então, para dar início a fazer parte, eu comecei a apresentá-los, que foi um projeto de fotografia. E no final teve toda a estrutura de projeto e várias, um álbum gigante com as fotos, hashtag, e saímos às ruas para tirar foto e conhecer a cidade, etc. Concluí com essa poesia. Minha árvore de Natal. Durante todo este ano, cuidei de boas sementes. Com ela plantei minha árvore e esperei calmamente que ela nascesse bela e produzisse com ela frutos bons, bem diferentes. E assim foi, produziu frutos bons, especiais, que me encheram de alegria, mesmo em síndrome de Down. Outros chamados poesia, que mesmo na paralisia alegravam o meu Natal. Então logo percebi que em minha árvore de Natal ressurgia um outro fruto, com um atraso, mas normal. Tinha um retardo casuloso, mas bem intelectual. Nessa árvore natalina não tinha deficiência. Cada fruto que brotava tinha a sua inteligência. E fiquei feliz da vida de eu estar na convivência. Tenho fruto em minha árvore que chamamos de autista, afastado, com segredo, tal como um grande artista. Mas quando se manifesta, sempre traz bela notícia. Quero também nessa árvore fazer uma inclusão. Quero me incluir a eles, meus frutos da educação. Sou Edilma, sou um deles, frutos do meu coração. Minha árvore de Natal me deu fruto com sabores. Depende de como vemos, eu vi, são os amores. Minha árvore é perfumada, pois minha árvore foi plantada no jardim de muitas flores. Uau, paz! Bacana, Edilma, muito bom. Obrigada. Muito bom. Então, diz uma coisa para mim. Você colocou aqui como coisa que você gosta, né? Coisa que você curte fazer. Viajar, cantar, contar histórias. Isso te completa tanto quanto lecionar? Sim, a contação de história é paralelo. Desde a minha catequese, que depois eu passei a ser professora, já com 11 anos de idade, na catequese, eu contava histórias, amava contar as histórias de José, essas histórias bíblicas. Depois, na educação, passei a contar histórias para as crianças, né? Histórias, fábulas, contos, Branca de Neve, Chapeuzinho. E também, depois que passei a dar aula para os alunos com deficiência, contava história para eles. Mas aí veio a pandemia. E com as aulas remotas,
como era que eu ia dar aula remota para aluno com deficiência. Aí lembrei que os alunos gostavam das contações de história, passei a contar história no canal do YouTube, aí foi sucesso, a SEDUC fez entrevista, apresentei em Cabo Verde no congresso, a Claro também fez entrevista, e aí foi muito bom. Participei de um projeto Amostre-se da Vivo Telefônica, da aula digital em Sergipe, e apresentei também para os professores o material que eu confeccionei. Então, contar a história vem desde a minha infância, porque meu pai contava história para a gente. Sou do tempo daquele que as famílias ainda se sentavam nos alpendres da casa para ouvir os pais, se reunia todo mundo junto, para ouvir os pais contando história, os irmãos mais velhos, os vizinhos. Então, a contação de história sempre esteve intrínseca em mim. A outra pergunta foi da viagem. E aí, com a educação, quando eu entrei para o mestrado, eu comecei a escrever artigos, coisas assim mais científicas, né? Mas aí os nossos artigos, nossos projetos deveriam ser apresentados. Aí comecei a participar dos congressos, seminários. E aí viajei para a Argentina. Parei o trânsito na Argentina, literalmente. Comecei a viajar. Como é que foi esse negócio? Aí, fiquei curioso agora. Na Argentina, uma colega minha, Carla, que era casada com a Argentina, ela era do Bugio. Ela disse, Dilma, você vai para a Argentina? Ela me deu todas as coordenadas de como eu me importar. Mas ela disse, olha, se o pessoal lhe tocar, não se preocupe, porque lá não tem negros, eles acham lindo negros e tal. Eu usava tranças Rastafari, né? E o marido dela disse, o pessoal vai assediar muito ela. Mas porque quando eu usava trança, às vezes até em Itabaiana o pessoal dizia seu cabelo, eu dizia não, é sintético. O pessoal sempre perguntava se as tranças Rastafari eram meu cabelo, achava que era normal. Fui para a Argentina apresentar 2 artigos sobre a docência e a tecnologia. E aí, quando eu cheguei, logo o pessoal já queria pegar, porque tinha o táxi lá, o pessoal já brigou para querer me levar, mas a mocinha disse, não, é fulana. Foi um senhor me levando. Ele disse, todo mundo queria lhe levar, né, tal. Como eu cheguei cedo, tem um Parque Lezama que eu fiquei querendo conhecer. Aí eu perguntei a Rúlia, que era a hospedeira, que eu fiquei num hostel para estudantes. E aí eu disse, aquele parque lá, o Lezama, vai lá, pode ir. Aí eu fui pela calçada do hostel. No caminho tinha um casal de jovens. Bonita, ela mandava, vamos lá, muito linda, muito linda. Aí eu, não. Aí eu fui embora pro parque, olhei o parque. Na volta, o casal ainda estava. Aí eu digo, eu não vou voltar por ali, porque o casal ia me parar para conversar com eles. Eu não sei falar espanhol. E aí fui, mais ou menos, numa encruzilhada como a Hermes Fonte com Pedro Calazans, a Barão com a Avenida Desembargador, aquela encruzilhada assim de 4. Sim. Aí eu, do parque, passei e fiquei no meio, que tem um canteiro no meio. Fiquei esperando, olhando para o sinal, olhando os carros passarem, o sinal abrir para eu terminar. De repente, bê, linda! E começaram, Bahia, Brasil, Bahia. Aí eu digo, isso é comigo. Quando eu olhei, quando eu me dei conta, estava o trânsito todo parado, todo mundo buzinando, me chamando de linda, bonita. Eu comecei a dar tchau pro povo. Tinha uns até pendurados assim, fora do carro, pendurado na porta do carro. Eu tinha fechado o trânsito. Fechei o trânsito, parei. Isso em 2008. E aí, o coração. Aí, segui, os carros deixaram passar, e o meu coração, eu entrei no rosto, eu não saí mais naquela noite, porque... realmente. E depois fui para outras viagens. Como eu fiz o meu mestrado em Lisboa, viajei para Lisboa, fui para a cidade do Porto, para Paris, fui para Fátima. Coisa boa. Depois fui para Lima. E aí viajei pelo Brasil. Eu acho que do Brasil, eu acho que eu só não conheço. Gente? Estudar vale a pena. Tá vendo aí? Vale muito a pena. No Brasil, eu não conheço ainda o Maranhão. Tenho uma vontade de conhecer o Maranhão. E os estados da região norte. Mas os outros todos, em algum deles, na região, eu já passei.
Eu viajei, invento de viajar, invento de ir para algum congresso ou simplesmente Edilma, a gente está passeio turístico. quase no fim do programa. O nosso tempo está ali, olha, chegando no finzinho. Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de perguntar para você. Quais são os seus próximos projetos? Os projetos estão agora, como eu sou presidente da academia, estão na Academia de Letras, né? A gente pretende fazer um grande festival na cidade em abril, dia 19 e 20 de abril, já estamos com a programação, estamos assim com a data prevista e com os trabalhos na AFLAS também, né? Esses são os meus projetos. Me aposentar do Estado, estou esperando, já dei entrada, eu espero que agora no final do ano eu descanse pelo menos de um vínculo. E na Prefeitura de Areia Branca, que também trabalho, eu espero me aposentar daqui uns 3 ou 4 anos. Ok. Uma pergunta E continuar com o pontual. A quem é que você não pode deixar de agradecer pelas boas coisas que têm acontecido na tua vida? A Deus, eu agradeço todos os dias. A primeira coisa, quando eu abro o olho, às vezes eu nem rezo direito, não rezo, não oro direito. Mas obrigado, Senhor, sai à noite, quando eu vou me deitar e quando eu me levanto, eu tenho que agradecer a Ele, porque tudo que sou, tudo que tenho, sabe, tudo que eu represento é a Deus. E em segundo lugar, meu pai, seu Evaldo, Frei Dário Romite, são pessoas assim que acabaram influenciando muito na minha formação, do jeito que eu sou. A igreja, primeiro a igreja, lá o Santuário Nossa Senhora Aparecida, depois a minha paróquia, São João Batista, em Areia Branca, e as pessoas que vivem ao meu redor, você. Eu estou aqui, Obrigado. Quem me chamou? Silvio. Então, Silvio Santos, né, me chama para fazer uma entrevista. Então, tudo isso que acontece com a gente tem que ser grato. Sabe, as pessoas, minha vizinha, Nininha, que eu amo de coração, me ajuda muito lá na minha casa, ela que deixa a minha casa em ordem. Então, são pessoas que vai dos nossos relacionamentos e que a gente sempre tem que agradecer a elas. As pessoas que são o nosso próximo. Ok. Gente, nós conversamos aqui com Edilma Silva, que é professora, escritora, doutora e mestranda em... Mestra e doutoranda. Perdão, desculpa. Mestra e doutoranda em Ciências da Educação. Uma pessoa que, do município de Areia Branca, está indo para o mundo, levando cultura, levando conhecimento, levando tudo de bom que Areia Branca, Sergipe, o Nordeste e o Brasil tem de bonito, de valoroso, tem de importante. Eu preciso dizer para você que o dia 15 de novembro é um dia que fala sobre a nossa proclamação da nossa República. Isso não é uma coisa à toa, não é só mais uma data, isso é uma coisa importante. Isso aconteceu por bons motivos e esses motivos precisam ser respeitados. Tudo que a gente faz por uma motivação. Que a nossa motivação seja sempre a melhor possível. Então, como é do nosso costume, sempre, obrigado, meu Deus, por mais uma vez fazer a nossa parte. Forte abraço para todo mundo e até de repente.